Deixa comigo, Marcos Cardoso. Boa tarde para você que está em casa e que confere agora os destaques desta edição. Tribunal Regional do Trabalho determina que 70% da frota dos ônibus voltem a circular. A liminar está na sua totalidade, 100% dos ônibus estão circulando na cidade, porque é ordem judicial, a gente tem que cumprir, né? A atual situação da greve dos motoristas e cobradores de ônibus foi tema de audiência pública na Câmara dos Vereadores hoje. Veja também, falta combustível em viaturas para audiências de custódia. Isso pode beneficiar presos. Uma vez que esse combustível ele deixa de existir para fazer o transporte dos detentos, junto com ele o servidor nessas escoltas, ele praticamente prejudica a parte judiciária. Ministério Público Federal ajuiza a ação contra a INSS pela demora no atendimento das perícias médicas. E ainda, Santos goleia Altos no Albertão e Piauí fica fora da Copa do Brasil. Essas e outras informações agora no Dia News, primeira edição. O Tribunal Regional do Trabalho expediu liminar determinando que 70% da frota dos ônibus voltem a circular aqui em Teresina. O Sintetro, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Estado, acatou a decisão. Uma decisão que mudou a greve dos trabalhadores de transportes públicos. Para o 4º dia de movimento, o Tribunal Regional do Trabalho notificou a categoria para que seja mantida 70% da frota nos horários de pico, 6 às 8 horas, 11 às 2 da tarde, 5 da tarde até às 8 da noite e 50% nos demais horários. A gente hoje pela manhã foi surpreendido com essa liminar. Nós estamos fazendo com que compramos a questão da liminar, né? A liminar está na sua totalidade, 100% dos ônibus estão circulando na cidade, porque é ordem judicial, a gente tem que cumprir, né? Quem entrou com a ação para que a frota circule acima de 30%, que é o mínimo permitido por lei, foi o Sindicato das Empresas dos Transportes Urbanos de Teresina. Isso porque, no 3º dia de greve, nenhum ônibus saiu das garagens. A grande questão é que houve um comportamento atípico nesse sentido, quando você teve uma paralisação total, né, que não é desejável por ninguém, mas que acabou acontecendo. Então, dessa forma, surgiu essa necessidade de se solicitar que houvesse esse aumento. Mesmo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, a categoria dos rodoviários diz que vai resistir e que a greve continua. Nós vamos continuar fazendo a resistência, a luta pelo nosso salário, a luta pela vida social melhor, ela vai continuar. Nós vamos agora pela manhã sentar com toda a categoria, ver qual é as nossas ações a partir de agora, mas pode ter certeza que essa decisão não vai deixar que a categoria deixe de fazer a luta. Caso haja descumprimento e redução da frota de transportes públicos, o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transportes Rodoviários pode pagar multa de R$10 mil por dia. Sobre as negociações com os trabalhadores, o SETUT não se manifestou. Olha, e ainda falando na greve dos ônibus, vereadores de Teresina realizaram uma audiência pública com representantes do Sintetro e também da Encitrans para discutir a atual situação. A audiência foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores. Com a ação, a Casa busca colaborar para pôr fim na greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina, que já está em seu 4º dia. Nós convidamos agora aqui os órgãos envolvidos, principalmente o sindicato dos motoristas de ônibus, dos cobradores, DRT, a Estrans, para que a gente possa estar aí buscando esse diálogo, ver de que forma a gente possa estar colaborando, porque o ruim é a população sofrendo, né? O sistema já não funciona
como deveria. A população já sofre com o sistema precário de transporte público em Teresina. Ainda vem uma greve dessa, a gente tem que, como órgão público, como entidade, como representante do povo, procurar dar nossa contribuição. E essa casa fará isso buscando aí esse diálogo, que acho que é o melhor para todos, buscar o diálogo para tentar resolver esse problema. A categoria pede um reajuste salarial de 8,5% e também o aumento da frota, principalmente nos horários de pico aqui em Teresina. Na Justiça, a categoria dos empresários já conseguiu a garantia de pelo menos 70% da frota circulando durante todo o período da greve. A S-Trans, representando a Prefeitura de Teresina, também participou do encontro. O papel da instituição é fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar penalidades quando necessário. Com base na lei federal, a S-Trans utiliza o seu aparato de fiscais para fiscalizar se o cumprimento dos 30% da frota está realmente operando e os casos identificados nos quais ela não esteja operando são aplicadas as sanções legais já previstas no regulamento. Para os trabalhadores, falta a disposição dos empresários em resolver a situação. De acordo com o presidente do Sintetro, a categoria patronal quer levar a resolução da greve para a Justiça. O que eles colocam para a gente é o seguinte, que estão descrentes na questão do transporte, né, do que a prefeitura vem fazendo com eles, S-Trans, que não estão muito preocupados em negociar e em rodar, porque parados está melhor do que rodando. Pelo menos é o que eles dizem, né, em off. E a prova está aí que eles estão ainda, vamos dizer, esperando decisões judiciais como a de ontem, para poder estar colocando, vamos dizer, rodar, voltar a trabalhar, vendo se o tribunal decide por eles o que deveria nós, os dois sindicatos, fazer. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por conta da demora no atendimento das perícias médicas. Diante da excessiva demora na realização das perícias médicas em agências do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, no Piauí, o Ministério Público Federal do Piauí ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra o INSS. A ação tem como base os fatos apurados pelo MPF, de maneira mais abrangente, por meio de inquérito civil, em representação da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Piauí, que noticia atraso no agendamento das perícias médicas dos trabalhadores rurais, no âmbito do Instituto Nacional de Seguridade Social. No último levantamento, dado em outubro de 2018, o tempo médio de atendimento das perícias médicas no Piauí era de 88 dias. Mas o Ministério Público Federal constatou situações pontuais, em que esse tempo era excessivamente maior, alcançando até 193 dias. A apuração do MPF abrangeu todos os tipos de segurados do regime geral de previdência social, que dependem da avaliação médico-pericial para a verificação dessa condição, de modo a instruir os pedidos de beneficiários previdenciários com o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte ao dependente incapaz. Veja no próximo bloco. Cresce e inaugura Centro de Mediação, Arbitragem e Conciliação aqui em Teresina. Continue assistindo 23.1. O Dia News, primeira edição, retorna em instantes.